né, também trabalha na área de farmácia e a gente agradece já de antemão, Ricardo, pela sua disponibilidade. Eu vou pedir você fazer uma pequena introdução, né, né, do seu histórico aí na área veterinária. E aí você pode começar a apresentar o seu material. No canto direito da tela tem apresentar agora. Isso. E aí você não vai ficar vendo a gente, porque vai, né, ocupar a tela inteira. E aí, mas a gente faz o seguinte: se tiver alguma pergunta no chat, eu ou o Thiago, que nós somos os moderadores, vamos fazer a pergunta. Você prefere que a gente faça durante a apresentação ou somente no final? Para mim, então faz. Não vejo problema nenhum em me interromper, eu até prefiro, eu gosto mesmo da presencial, né? Mas como a gente está nesse momento difícil, eu acho que é super pertinente interromper, aproveitar já o momento da palestra para fazer a pergunta, não tem problema nenhum, não. Tá, ok, então. Aí eu ou o Thiago, a gente entra no áudio e faz a pergunta se entrar no chat, ou então, se o pessoal quiser, pode entrar, abrir o microfone de forma organizada e fazer as perguntas. Já agradeço mais uma vez e vamos lá, pode começar. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o pessoal da Canel, da Faculdade de Santa Úrsula. É um prazer enorme estar dando essa palestra para vocês, falar sobre um pouquinho da manipulação. O pessoal da Tudo de Vet já teve uma introdução excelente aí, abraçando a manipulação, que é um mercado, entre aspas, novo na medicina veterinária, mas em constante crescimento e muito agregador. Bom, falar um pouco sobre mim. Eu sou médico veterinário, sou formado pela Unias em 2006, atuei 2 anos depois de formado como clínico geral, e fui chamado para trabalhar na Drogavet há 12 anos atrás, vou fazer 13 anos de Drogavet agora, e coordeno uma equipe com 7 veterinários hoje. Hoje nós somos 8 veterinários só aqui no Rio de Janeiro, somos 6 farmacêuticos, 25 atendentes, 14 motoboys, então uma equipe bem grande, nós somos mais de 100 na farmácia aqui no Rio de Janeiro. Sou responsável pelo treinamento e consultor veterinário da Drogavet aqui no Rio, então eu faço treinamento técnico de toda a equipe. Eu brinco que nós não somos nem promotores nem vendedores, nós somos consultores técnicos, porque muitas vezes o promotor que está na rua, ele não é veterinário. E isso foi um legado que a gente trouxe da medicina humana, né? Muitas vezes quem faz a divulgação das literaturas na medicina humana não é médico, na grande maioria das vezes não é. Mas a gente aqui da Drogavet, a gente só contrata veterinário porque eu, na verdade, entendo que é uma linguagem completamente diferente e é uma segurança que a gente passa para esse veterinário que está sendo visitado quando ele fala de veterinário para veterinário. Então, nós somos consultores técnicos e o nosso saque é feito dentro do consultório. Então, não tem aquele lance de, pô, vocês têm esse... Sabe se dá para associar isso com isso? Ah, só um minutinho que eu vou ver com o saque, aí liga para outro estado para ver se a matriz faz, etc, etc. Então, a gente resolve tudo na hora, dentro do consultório, o mais rápido possível. A nossa equipe é bem coesa e a gente consegue excelentes resultados com isso. Bom, o objetivo dessa palestra é apresentar um pouco a manipulação na rotina clínica, né, aonde que se encaixa a manipulação nessa rotina, uma vez que quando eu comecei na Drogavet não existia disciplina de manipulação, nas faculdades, na verdade não existe até hoje, porém, em algumas universidades, na grade de farmacologia, a gente dá algumas aulas de manipulação. Então, eu digo a gente porque eu e a Roberta, que é a farmacêutica responsável pela unidade do Rio de Janeiro, a gente já deu algumas aulas em faculdade, inclusive aqui no Rio, principalmente, mas inclusive fora em outros estados, sobre manipulação na grade de farmacologia, o que eu acho que é maravilhoso e eu queria ter tido essa oportunidade quando eu era estudante,
porque quando eu me formei, eu não fazia ideia de algumas coisas que eu aprendi na manipulação hoje. E eu tenho 12 anos de manipulação, fui o primeiro médico veterinário a trabalhar na rua com manipulação, como consultor técnico aqui do Rio, e aprendi muito e passei muito do que eu aprendi para esses veterinários que hoje são parceiros da DrogaVet. Bom, me apresentei, vou falar um pouquinho agora de como tudo começou na DrogaVet. A DrogaVet é a primeira farmácia de manipulação veterinária, exclusivamente veterinária do Brasil. Consequentemente, foi a primeira farmácia de manipulação veterinária do Rio de Janeiro. Nós somos pioneiros e líderes de mercado, tá? Há 16 anos, vai fazer 17 agora. E como surgiu a DrogaVet? A DrogaVet, na verdade, surgiu de uma demanda pessoal da Sandra Schuster, que é a dona da DrogaVet, que ela tinha o Pancho, que é esse cocker bonitão aí, de tupete. E, cara, como bom cocker, ele tinha tudo, né? Ele era cardiopata, ele tinha doença de pele, tinha doença de ouvido, ele tinha pododermatite. Então, de pele ele tinha tudo, ainda era cardiopata e depois virou nefropata. Então, ele tomava uma bateria de medicamentos enorme. E a Sandra é farmacêutica, ela tinha dificuldade e ela percebia que o veterinário prescritor também tinha certa dificuldade, que eram várias posologias, vários medicamentos durante o dia. Então, era sempre uma briga que o Pancho cuspia, ele fingia que tomava e cuspia a cápsula embaixo do sofá, ela ia ver 2, 3 dias depois. E por ser farmacêutico e trabalhar numa farmácia de manipulação, eu falei assim, cara, deixa eu pensar em alguma forma de medicar esse cachorro, porque só colocar a cápsula dentro da salsicha não está adiantando, que era o que ela fazia na época. E ela começou a fazer formulações de biscoito, algumas pastinhas, começou a inventar, entre aspas, alguns mecanismos para conseguir medicar o Pancho. E ela conseguiu, né? Usava palatabilizantes, comprou alguns palatabilizantes de fora para uso exclusivo veterinário e começou a funcionar muito bem. E ela, conversando com os veterinários, com o veterinário dela e depois com outros veterinários, viu que esse era um nicho no mercado, um problema muito comum na clínica veterinária. Então, ela falou assim, cara, é o momento de eu tentar fazer uma farmácia de manipulação exclusivamente veterinária. E isso foi dia 1º de junho de 2004, que foi a primeira DrogaVet, que é em Curitiba, e onde tudo começou. A DrogaVet Rio começou em 2008, né? Eu fui para Curitiba fazer treinamento com o pessoal de lá, a nossa farmacêutica também foi, a Roberta, e a gente voltou e pegou um mercado muito perdido. Já existia manipulação, mas não era exclusivamente veterinária. Algumas farmácias grandes de humano faziam medicamentos manipulados, mas por demanda do mercado, muita gente que não vou dizer CRMV um pouco mais antigo, mas mais experiente que a gente, tipo Manon, Ramadinha, já prescreviam manipulados, mas faziam sempre na humana. Então, às vezes precisava de uma enrofloxacina, não tinha, precisava de um palatabilizante específico, não tinha, e quando a DrogaVet chegou, a gente conseguiu tapar esse buraco que existia dessa demanda do mercado. Então, a ideia era mais facilitar o manejo e diminuir o estresse na hora de administrar os medicamentos do que simplesmente vender medicamento. Bom, quem é a DrogaVet hoje? Tá? Esse número, óbvio que ele vai se atualizando dia a dia, mas em 2020 a DrogaVet conta com mais de 60 farmacêuticos, são mais de 50 franquias, está batendo 60 franquias até o final do ano, se eu não me engano, são mais de 65 médicos veterinários, mais de 450 colaboradores, manipuladores, atendentes, mais de 10 mil médicos veterinários prescritores que trabalham conosco e mais de 8 milhões de animais tratados desde então. Então, isso passa um pouco da experiência que a gente tem no mercado e de quão grande é a nossa equipe. Por que eu digo a nossa equipe? A DrogaVet, por mais que ela seja uma franquia, né, eu falo da franquia do Rio de Janeiro, que são 3 hoje, as unidades se comunicam o tempo todo. Tá? A gente tem grupo de estudo, ou seja, uma demanda de uma dúvida que pode surgir hoje na palestra, a gente pode conversar com a unidade de Londrina e pode ser uma dúvida de um veterinário de lá.
Então, a gente conversa muito e passa muito. Tanto caso clínico, os relatos de caso, né, os trabalhos científicos, o nosso corpo científico é formado por médicos veterinários e farmacêuticos, tá? A gente acha extremamente importante e fundamental a presença de médico veterinário na farmácia, tá? Eu acho que sem os médicos veterinários a farmácia não ia andar, assim como sem os farmacêuticos também, tá? Mas é extremamente importante essa ligação. Eu acho que é uma dupla que precisa estar junta o tempo todo, desde a prescrição até a logística na entrega do medicamento. Tá ok? Então, com esse grupo de estudo, a gente consegue trocar muitas informações, então muitas coisas que surgem de dúvida de BH, a gente tira aqui no Rio, que surge aqui no Rio, o pessoal de Curitiba ajuda a elucidar, então é importante ter esse grupo coeso e com uma quantidade enorme de especialistas, de veterinários e farmacêuticos para aumentarem esse gabarito nas dúvidas. Bom, quando a gente começou, aqui em 2008, quando eu comecei a fazer as visitas técnicas, eu percebi que muita gente tinha algumas ideologias, muito ranço do que veio da farmácia de manipulação humana. Então, todos vocês já devem ter ouvido, mas será que eles colocam farinha na cápsula? Isso, na verdade, é um ranço que veio da manipulação humana, tá? É óbvio que isso é um mito, né? Não tem nem que questionar, mas eu entendo que esse mito surgiu de um processo pouco educativo, digamos assim. Nunca foi feito questão de elucidar o porquê desse mito surgiu. Então, quando você trabalha com clareza e leva para o veterinário tudo que está dentro da cápsula, qual é o recipiente que você usa, qual o veículo que você está fazendo aquele medicamento, quando você fala tudo que está no produto, é muito mais fácil. Fica muito mais claro para ele, fica muito mais seguro para ele na prescrição. Tá? Então, por exemplo, os medicamentos manipulados são feitos artesanalmente sem controle nenhum. Isso é o maior mito que tem. Hoje, a Drogavet do Rio, por ser exclusivamente veterinária, ela sofre fiscalização de 2 órgãos, tanto da Anvisa quanto do MAPA. Então, se não tiver padrão, a gente, muito pelo contrário, a gente tem mais padrão do que a indústria. Então, a fiscalização é severa, a gente sofre fiscalização praticamente todo mês. Todo mês a gente recebe visita dos 2 órgãos, então o controle é enorme, tá? Em todos os processos, vocês vão ver daqui a pouco. O medicamento manipulado não precisa de receita. Bom, na verdade, isso também surgiu porque algumas farmácias não trabalham direito. Ponto. Se você prescreveu um medicamento e a farmácia não fez questão da sua receita, desconfie, porque ela não está fazendo o trabalho correto, tá? E é obrigatório a receita, não é capricho. Então, é uma coisa que a gente vai falar mais à frente também. Por lei, a gente só pode manipular medicamentos com receita. Então, se a farmácia entrou em contato com você, prescritor, pedindo a sua receita, fique tranquilo que ela está fazendo o trabalho correto, tá? Não é capricho. Medicamento manipulado não faz efeito como industrializado. Outro mito também. Em tese, é o mesmo efeito, porque a indústria que produz a matéria-prima, os insumos, ela vende tanto para a gente como para a indústria, tá? O que muda é a escala da compra. Eu não vou ter o poder de compra de uma Merck, tá? Mas eu tenho acesso ao mesmo fornecedor muitas vezes. O que acontece com relação ao preço é isso. Muitas vezes eu não consigo barganhar o preço que eles pagam porque eles compram uma escala muito maior que a gente. Mas muitas vezes o fornecedor é o mesmo, tá? E a Drogavet, nesse ponto, como manipulação, tem uma vantagem enorme, porque como são 60 farmácias praticamente no Brasil inteiro, alguns ativos que são muito caros, a gente consegue comprar pela rede. Então, eu tenho poder de compra para 60 unidades, que às vezes uma farmácia que tem 1, 2, 10 unidades não tem, para suprir aquela demanda regional que ela tem ali. Então, eu tenho ativos que, sei lá, 1 grama custa R$150 mil. Então, dependendo do tamanho da farmácia, ela não tem condição de comprar apenas 1 grama daquele ativo. Quando a gente compra para 60 unidades e dilui, é muito mais fácil essa compra. E com isso a gente tem acesso aos fornecedores, assim como a indústria também tem.
Não existe critério na compra da matéria-prima. Bom, esse é o assunto principal que eu vejo hoje na manipulação veterinária. Por mais que a gente sofra fiscalização, eu acredito que as outras farmácias de manipulação também sofram. Eu espero, na verdade, essa fiscalização. Os critérios de compra da matéria-prima são de cada farmácia, tá? Cada farmácia tem o seu critério, e com isso, cada farmácia colhe o que ela planta no futuro. Se ela não tem um critério rigoroso na compra da matéria-prima, ela não vai comprar matéria-prima de qualidade, acredito eu, e a longo prazo ela vai ter problemas com a absorção desses fármacos, com a resposta, com o feedback do tutor, etc. A Drogavet, a unidade só é permitida de comprar os insumos e matéria-prima dos fornecedores credenciados pela rede. Então, eu só posso comprar matéria-prima do fornecedor que a rede credencia, tá? E os critérios de credenciamento da rede são muito rigorosos. Para vocês terem noção, a própria Sandra, que é farmacêutica, viaja o mundo inteiro visitando essas indústrias, esses fornecedores, e qualificando e credenciando, e fazendo o credenciamento desse fornecedor na própria rede. Então, existem empresas que a gente contrata que também fazem essas vistorias nos fornecedores para qualificar o trabalho deles, e com isso a gente começar a fazer a compra. Com isso a gente tem muita segurança nos locais que a gente compra, e sempre tem mais de um fornecedor, porque, por exemplo, com essa pandemia, algumas fornecedores da China, por exemplo, fecharam, e se a gente comprasse da China, a gente teria problema. Como a gente compra muita coisa da Europa, de outros lugares, a gente tem fornecedor que traz, então a gente não teve problema de fornecimento de matéria-prima de nenhum ativo. A gente conseguiu que nada tivesse em falta nesse período. Bom, as verdades são que os medicamentos manipulados aumentam a adesão ao tratamento e diminuem o estresse. É claro, a gente faz a quantidade específica para aquele animal, com palatabilizante específico para aquele animal, no gosto que ele prefere, na forma farmacêutica que ele mais gosta. Então, a gente tem gatos hoje que preferem comer o biscoito do que a pastoral. A gente tem a calda, a gente tem o molho, a gente tem o filme oral, a gente tem formas farmacêuticas que facilitam a administração desse fármaco. Então, muitas vezes, a gente facilita o manejo do tutor com o animal, com isso reduz o estresse e aumenta a adesão do animal ao tratamento. Então, não tem mais aquela luta de enfiar o comprimido goela abaixo, de quebrar o comprimido e enfiar a goela abaixo. Por ser manipulado no peso exato do animal, reduz a possibilidade de superdosagem e subdosagens. Também é uma verdade. A gente entende que quem está administrando o medicamento no animal não é farmacêutico, não é veterinário. Muitas vezes o tutor é idoso, ele tem dificuldade, às vezes não tem instrução. Então, quanto mais fácil for essa administração, menor é o risco. Então, ele vai puxar na seringa 1 ml, às vezes ele não está enxergando, ele não está vendo, faz na seringa dosadora. A gente tem alternativas para reduzir os erros. E com isso, reduz a possibilidade de superdosagem e subdosagem. Tá? Você faz a dose exatamente que ele precisa numa cápsula, que ele precisa num biscoito. Então não tem que fracionar. Esse negócio de quebrar comprimido já ficou para trás há muito tempo. Eu lembro que quando eu me formei, existia um vermífugo bem famoso na época, que eu lembro que para o meu cachorro precisava dar 1/8 do comprimido. Eu tive dificuldade de dividir ele em 2, como veterinário. Com uma faca eu consegui. Depois de dividir em 4, já esfarelou. Quando eu fui dividir em 8, já estava separando com a faca um pouquinho do pó para cá, um pouquinho do pó para lá. Então era dose empírica, não era a dose específica para o peso do animal. Com a manipulação hoje, você faz 37,8 miligramas de um fármaco. O teu animal ele pode ter 11,8 quilos. Ele não precisa ter 12, aproximadamente 10. Não, é o peso dele. A gente faz o fármaco, o medicamento do peso dele. As formas farmacêuticas são específicas para a necessidade daquele paciente. Então, se o animal está com uma estomatite, dificilmente você vai ter que conseguir administrar o medicamento por via oral. Faz em gel transdérmico. Você administra no pavilhão auricular, em 5 minutos está na corrente sanguínea. Então, são possibilidades alternativas que a gente dá para o animal que, porventura, não esteja apto a tomar aquele medicamento por aquela via. Bom, voltando a falar de legislação. A Drogavet, por ser exclusivamente veterinária, ela sofre
fiscalização de 2 órgãos, a Anvisa e do MAPA, tá? A Instrução Normativa 25 do MAPA, que está fiscalizando hoje a questão do CIPEAGRO, dos controlados. É extremamente importante que todo médico veterinário hoje se cadastre no MAPA e tire seu CIPEAGRO, tá? A gente trabalha com medicamentos controlados e a gente só manipula medicamentos controlados com o número de CIPEAGRO. A gente só manipula medicamentos controlados com a receita branca com o número de CIPEAGRO em anexo. Não sobe para a ordem de manipulação nenhum ativo sem o CIPEAGRO, sem a receita. Eu sei que algumas farmácias trabalham de forma diferente, critério que elas usam não tem nada a ver com isso, mas a Drogavet não faz nenhum medicamento sem a receita e sem o CIPEAGRO. Então é importante que mesmo que você não tenha o costume de prescrever medicamentos controlados, tire o CIPEAGRO. Um dia você vai precisar e a gente não vai conseguir trabalhar com você se você não tiver, tá? E a Anvisa, que é a portaria 344 de 98, que também fiscaliza a gente com muita frequência, fica sempre conosco lá nas visitas da fiscalização. Então, tanto o MAPA quanto a Anvisa hoje fiscalizam as farmácias de manipulação. Bom, como é que funciona o processo na farmácia, desde a prescrição até a dispensação? Bom, hoje a gente conseguiu com o MAPA que a receita do médico veterinário ela pode vir de 3 formas. A receita física, que ele preencheu no consultório, entregou para o tutor leva na farmácia, leva no nosso balcão e a gente manipula. A receita por e-mail, hoje o e-mail do médico veterinário é a assinatura dele eletrônica, o MAPA reconhece isso como um documento, então é um documento, na verdade. O médico veterinário se responsabiliza por tudo que está escrito ali, e a gente se responsabiliza em manipular exatamente o que está escrito também no e-mail. Então, ele pode mandar um e-mail para a farmácia, que vai servir como receita também, mesmo sem carimbo eletrônico, etc. O próprio e-mail dele é a assinatura eletrônica dele. E o WhatsApp. A gente pode receber a receita por WhatsApp também. Por WhatsApp de 2 formas. O WhatsApp do médico veterinário, ele é uma receita também, ele é um documento também. E a foto da receita por WhatsApp a gente também recebe. A gente imprime e ela é um documento, desde que isento de rasuras, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Então, a gente recebe a receita nessas formas no balcão, nos atendentes, e com isso eles checam se a dose está correta, se a forma farmacêutica é adequada para aquele pedido, se tem posologia na receita, se tem a quantidade necessária para o tratamento, se ele colocou o prazo daquela posologia dentro do prazo da validade do fármaco e da forma farmacêutica. Então, tudo isso já é visto pelo atendente no momento que a gente recebe a receita, tá? Por quê? Eu já fui clínico, já trabalhei com clínica. Já trabalhei com clínica em hospital popular. Então, a rotina é louca, um movimento absurdo. O tutor nervoso, animal tentando te morder. Às vezes tem criança gritando. Tudo isso favorece que a gente perca um pouco a concentração, às vezes, na hora de prescrever. Por mais que a gente faça, revise, a gente é humano e está sujeito a erro. Então, muitas vezes a gente corrige alguns erros. É 37,5 miligramas mesmo? Porque o que eu tenho de base de literatura aqui diz que é 37 miligramas por quilo. Mas o animal tem 5 quilos. Não, desculpa, eu botei por quilo, mas não multipliquei. A gente pega, às vezes, uma vírgula para lá, uma vírgula para cá. Às vezes, um zero não botou vírgula. Era 1,0, ela botou 10, não botou a vírgula. De micrograma, já peguei miligrama. Então, levotiroxina são de 15 a 22 microgramas por quilo. Eu já peguei com a prescrição de 30 miligramas. Qual o peso desse animal? Então, a gente precisa ficar de olho. E tudo isso, muitas vezes, é corrigido até pela atendente. A gente entra em contato com o veterinário, confirma com eles. A gente pode receber uma dosagem diferente que está na literatura, mas é o critério dele, é o protocolo dele. A gente não interfere em nada no protocolo de ninguém. Só que a gente fala, é para manter? É isso mesmo? Tá ok? Então, bola para frente. Com isso, ela faz a ordem de manipulação e sobe para a farmácia. Subindo para a farmácia, um farmacêutico recebe essa ordem de manipulação e faz exatamente o mesmo processo que foi feito pelo atendente. É a segunda fiscalização que a gente tem. Segunda avaliação de receita que a gente tem. Confere se o fármaco pode ser feito daquela forma farmacêutica,
confere se o fármaco pode ser associado com os outros fármacos que estão naquela receita, confere se a posologia daquele fármaco é a posologia que está na receita e é a posologia ideal para aquele fármaco, confere se a dose está na escala, confere se o pH dos fármacos daquela receita podem estar na mesma formulação, se eles podem ser associados, se eles interagem entre si ou não. Tudo isso é feito nessa ordem de manipulação. Com essa avaliação da farmacêutica, ela vai para o laboratório e é feita essa manipulação. Feita essa manipulação, o produto acabado ele volta para o laboratório, a farmacêutica confere se o produto manipulado é exatamente o mesmo da ficha técnica que está junto com a ordem de manipulação, se foi feito exatamente o mesmo, se compete com a ficha técnica do que foi da ordem de manipulação. Então, tudo ok, esse produto é acabado, envasado, rotulado e vai para a logística, para a dispensação. Chegando na logística, a gerente da dispensação vai checar se o produto que está na receita e na ordem de manipulação é o produto que está no rótulo. Então, isso também, muitas vezes, pode acontecer de trocar um ou outro. Então, hoje a gente conseguiu reduzir a zero essa possibilidade de troca de ativos. E ela vê que aquele produto que está naquela embalagem é exatamente o que está naquela receita, que está naquele endereço daquele tutor. Então, já vai para o roteiro, para o romaneio daquele roteiro. Então, com isso, aquele tutor já vai com aquela ordem de manipulação e com aquela receita em anexo. A receita volta para a gente e na dispensação fica só a ordem do romaneio e o medicamento com o endereço do tutor. Com isso, a gente tem 4 fiscalizações, digamos assim, 4 inspeções, e isso reduz praticamente zero o erro humano. Bom, é extremamente importante, eu sei que isso a gente aprende na faculdade, não é capricho, mas eu gosto sempre de colocar em todas as palestras que eu faço, todos os cursos que a gente participa, a importância da prescrição da receita. Não é capricho prescrever uma receita legível e sem rasura. Letra bonita não é capricho, é compromisso e responsabilidade. Eu entendo que não é todo mundo que tem uma letra linda, maravilhosa, mas eu entendo que quem não tem uma letra bonita sabe que não tem e precisa se preocupar em caprichar, porque aquilo é um documento e não é ele que vai ler. Hoje a gente tem 5 farmacêuticas na Barra da Tijuca. A Roberta, que é a responsável técnica, eu brinco que ela é quase um Chico Xavier, porque se você der um código de barra para ela lê, ela consegue entender praticamente tudo de todas as receitas. Tem coisas que lê, eu falo assim, tá bom. Nem o uso interno eu consegui identificar. Ela, não, mas tá aqui, ó, levofloxacina, calma aí. Ela consegue ler, mas é mérito dela, não é mérito de quem prescreveu. A identificação do profissional na receita, nome completo, nome da clínica, o endereço da clínica, os contatos da clínica, os contatos do veterinário prescritor, tudo isso é importante para a gente. Tá? A identificação do animal, peso, raça, sexo, idade, não é capricho, pessoal. Quanto mais informação tiver do prescritor, do animal, do tutor, é segurança para quem está prescrevendo, é segurança para a farmácia, é segurança para o animal, principalmente. Tá? A identificação da substância ativa, a concentração, a dose, qual forma farmacêutica você quer, qual a quantidade. Ah, Ricardo, mas eu fiz aqui, eu sei que é vermífugo e vermífugo é amargo. Eu prescrevi em biscoito, teve um animal que não comeu. Aí o tutor foi e fez em pastinha, ele aceitou. Então eu deixo a critério dele escolher. Ok, você pode deixar a critério do tutor escolher qual a forma farmacêutica. Só que coloca na receita. Lá a gente fala, vai ser em biscoito? Você prefere fazer em cápsula? Como é que é o seu animal? A gente tem essa conversa. O nosso atendimento é treinado para isso. Tá? E, porventura, quando vocês colocam a forma específica na receita, a gente não muda sem a sua autorização. Então, Ricardo, mas eu botei cápsula se vocês fizerem biscoito. A gente te ligou antes. Doutor, tá em cápsula na receita, a tutora falou que prefere fazer em biscoito. Você autoriza? Não, autorizo sim, Ricardo. Isso é critério dela. Deixa ela te escolher. Então tá bom. Autorizado pelo prescritor. Ou então, não, Ricardo, esse animal eu quero que seja feito em cápsula, porque esse ativo, eu sei que ele oxida com mais facilidade, eu sei que esse animal não vai comer na hora, ele vai comer depois. Então, tem diversas coisas que na consulta você vai saber, que a gente não sabe, que o tutor não faz ideia da importância. Tá? Então, o modo de usar, administrar uma cápsula 2 vezes ao dia ou a cada 12 horas, instilar sobre o pelo do animal 2 vezes ao dia,
pingar 5 gotas em cada conduto. Vocês precisam colocar o modo de usar. Como é que esse animal deve fazer isso? E explicar durante a consulta. A gente explica também quando é uma forma farmacêutica específica. Por exemplo, o pump. Apertar o pump até o final para que saia a quantidade da dose ideal prescrita na receita. Usar a luva no caso dos transdérmicos. A gente manda a luva para o tutor. A gente manda um papel informativo de como ele deve usar. Tudo isso é muito importante, pessoal, não é capricho. O local, a data de emissão daquela receita. Pessoal, o uso contínuo não é para o resto da vida. Ah, mas eu fiz e botei uso contínuo. Não é para o resto da vida. Não vai fazer uma consulta de manutenção. A gente tem como protocolo na farmácia, mas isso é da Drogavet. Não sei como as outras farmácias trabalham. A gente pede uma manutenção de receita a cada ano. Então ele vai tomar levotiroxina para o resto da vida. Ele tem 4 anos, tomara que ele dure 14, tomando levotiroxina. A cada ano você vai precisar repetir essa receita conosco. Pelo menos fala assim, tá ok, pode continuar. Autorizo a manutenção da receita. Porque na consulta de manutenção você vai fazer T4 livre por diário, você vai ver como é que está esse hormônio. Você vai ver se ele precisa de uma dosagem maior, de uma dosagem menor. Então a gente precisa que ele faça essa manutenção. Tanto da consulta quanto da receita. Tá? Mas da consulta é critério do prescritor. Carimbo e assinatura, não preciso nem falar, né, pessoal? Sem carimbo e assinatura a gente não manipula nada. Tá? Então, a gente precisa que a receita seja legível, sem rasura. A data é importante, porque muitas vezes o tutor não quer passar por uma segunda consulta, está apertado, está sem dinheiro, não quer ir lá, está sem tempo hábil para ir lá, ele vai e bota. Ah, esse mês aqui é o mês 2, vou botar um aqui do lado do mês 12. Com isso eu ganho mais um ano de receita. Eles rasuram, pessoal. Infelizmente, a gente pega todo dia rasura, alguma malandragem, entre aspas, para prolongar o uso dessa receita. Por isso que a gente liga tanto para os médicos veterinários prestadores. São parceiros, tá? Eu acho que isso é uma via de mão dupla. Eu estou protegendo a receita dele e com isso estou protegendo o meu trabalho. E quem é beneficiado com isso é o animal, que é quem eu estou mais protegendo nesse período. Bom, vantagem da manipulação, eu já falei algumas, né? Personalização do medicamento, a gente não faz vermífugo, a gente faz o vermífugo pro Toby da Maria Eugênia, que tem um poodle branco, que tem 10 quilos. A gente faz o shampoo do Kimbo, que é um Staff Bull, que tem 16 anos. A gente faz o Pimobendan do Totó, que tem 25 quilos. Não é o Pimobendan que ele vai na farmácia, vai comprar de 10 a 25 quilos, serve para ele. Não. O tratamento é personalizado. O gosto que o Kimbo quer comer o biscoito. Ah, ele gosta de sabor picanha. Então vamos fazer sabor picanha. Ele não gosta do biscoito. Ele prefere uma pasta. Então a gente vai fazendo uma pasta. Qual sabor? Sabor carne. Então é específico para cada animal. A dosagem é de acordo com o peso do animal. Ele tem 25,8 quilos, a dosagem vai ser para 25,8 quilos. Com isso, a gente consegue associar também medicamentos e concentrações diferenciadas. Tá? A gente consegue fazer um anti-inflamatório associado com protetor de mucosa. A gente consegue fazer um antibiótico associado com protetor hepático. No mercado não existe isso. Então, você reduz a quantidade de fármacos que você vai dar para esse animal. A flavorização, a gente coloca o sabor específico para cada espécie, para o gosto de cada animal. A gente produz medicamentos isentos de açúcar, isento de corante, isento de conservante, com quantidade menor de sal. Animal diabético pode tomar os medicamentos manipulados, animais hipertensos, animais nefropatas, cardiopatas, sem problema nenhum, que a gente faz os medicamentos específicos para ele. Esse animal precisa ter um medicamento isento de açúcar. A gente faz a formulação isento de açúcar. A gente faz xarope de sorbitol, por exemplo, em vez de usar açúcar. Então, são formulações de produtos que não estão mais disponíveis comercial, já saiu de linha. A gente tem acesso ainda aos insumos, às matérias-primas. A gente pode fazer medicamentos que não existem mais no mercado. Tá? E com isso tudo a gente reduz o estresse do animal e do dono na hora de administrar. Bom, falar um pouco sobre as formas farmacêuticas. Forma farmacêutica de uso oral, eu gosto de deixar bem claro que quem define qual a forma farmacêutica de uso oral é a anamnese. Tá? Quem define isso é o prescritor e o tutor em conjunto. Na consulta, ele vai falar assim, como é que é o seu animal? Como é que ele come? O que ele come? É alimentação natural? É ração? É ração úmida? É ração seca? Isso na consulta você vai definir. E com isso você vai saber qual é a forma ideal para ele, que ele vai aceitar melhor.
Então, a gente traz as opções para facilitar a vida do tutor. Porém, ele deve conhecer como é que o animal dele é, tá? Com isso, a gente consegue eficácia 100%. Então, não, ele adora biscoitinho, adora petisco. Faz em biscoito, ele vai gostar. Alguns fármacos ficam excelentes em biscoito. Não, biscoito ele não aceita bem. Mas ele não pode ver a gente comendo nada que ele sente cheiro. Então faz em calda, faz em molho. A calda tem uma consistência muito parecida com a calda de sorvete. É brilhosa, é doce. Ela é brilhosa, tem de morango, de banana. A calda de banana eu brinco que é exatamente igual a um babalu banana. Não existe mais, mas quem é um pouco mais antigo como eu adorava babalu banana. Tem aquela consistência de calda de sorvete. O molho ele tem a consistência mais parecida com aquela ração úmida, com o molho daquela ração úmida. Não é tão aquoso, mas ele tem uma consistência mais firme e o gosto parecido com a ração úmida, né? Com aquela pasta, ração em pasta. Filme oral, algumas pessoas já conhecem, ele é um filme, uma película, a gente tem de dois tamanhos, de 3x6 e 3x3, e a gente insere o fármaco nesse filme, só coloca na comissura labial, só encosta na gengiva, na língua, ele adere, o animal não espuma, muito usado para gatos, não consegue cuspir, a absorção dele dura 15 segundos, ele some na boca. Existe uma bala house que é feita com essa película, vende em loja de conveniência, depois vocês provam. É excelente, a adesão do animal ao tratamento é excelente. Então, por mais que ele tenha uma lesão, às vezes, na cavidade oral, você consegue fazer o fármaco. Você consegue manipular a boca desse animal. Homeopatia, a gente manipula praticamente tudo que você precisar de homeopatia. Eu não gosto de entrar muito no ramo da homeopatia, porque eu entendo que é um horizonte à parte, né? Um universo à parte. Porque, para mim, só quem prescreve homeopatia é o homeopata. Eu não gosto desse negócio de... Vocês têm aquela formulação para pseudociese? A gente depende do que você quer usar. Eu não indico. Protohematoma, que são as mais famosas, né? Formações homeopáticas para protohematoma, para pseudociese. A gente tem todos os ativos que eles fazem, mas eu não divulgo isso. Porque eu entendo que a homeopatia é uma ciência e respeito ela como uma ciência que deve ser feita individual para cada indivíduo. Bom, sachê, a gente geralmente usa para os fármacos muito volumosos. Então, sachê de coprofagia, que tem muito volume. A gente usa L-carnitina, pancreatina, são fármacos muito volumosos. A pancreatina, uma dose, sei lá, são 3 gramas, dependendo do peso do animal. Uma dose vai dar 8 cápsulas, 9 cápsulas, 2 vezes ao dia. Esse animal vai tomar 20 cápsulas no dia. É inviável. Então, a gente faz em sachê, você coloca na ração e funciona super bem. A cápsula, a gente tem tanto a cápsula de absorção gástrica quanto a cápsula entérica, tá? Mas é a cápsula normal, como a gente está acostumado a tomar. Suspensão, como mesmo o próprio nome diz, o fármaco fica suspenso no meio líquido. Suspensão é salgado, xarope doce. A gente tem xarope com açúcar e xarope sem açúcar. Depende do que o animal precisa. Pastoral. Geralmente muito usado para gatos, tá? Eles aceitam melhor. Porém, como eu disse, existem gatos que são viciados no nosso biscoito, então vai de cada um. E tem cachorro que não come biscoito também, isso é de cada indivíduo. Eu, particularmente, adoro jiló. Jiló frito. Tem gente que não gosta, muita gente não gosta, mas eu adoro. Então a gente tem que respeitar a individualidade de cada animal. Bom, vou botar um videozinho para vocês, só para mostrar um pouco do que eu estou falando. Essa é a calda e o molho. Bom, pessoal, essa aí é a nossa formulação de calda e de molho. Vocês puderam perceber que elas vão numa embalagem pump, uma embalagem fechada a vácuo.
E isso é muito importante porque reduz ainda mais a possibilidade de superdosagem ou subdosagem. Uma vez que o tutor apertar a válvula até o final e soltar, vai sair 1 ml de ativo. Então, se você quiser prescrever 35 miligramas de um fármaco, a gente vai colocar 35 miligramas por ml. Ele vai apertar o pump até o final, vai sair 1 ml e ali vão ter 35 miligramas. Tá? É importante também as 3 primeiras pulsações você descartar, começar a usar a partir da 4ª, e a última pulsação também você descartar, porque não tem, muitas vezes, a dose que você prescreveu, porque algumas coisas ficam perdidas na parede do recipiente. Então, vocês viram a consistência da calda, viram a consistência do molho, e basicamente o que vai definir agora é o sabor. Tem diversos sabores também. Bom, aqui eu vou passar um vídeo para vocês da pasta oral. Também é uma forma farmacêutica bem conhecida que a gente usa. E ela vai com esse aplicador. Pessoal, pausei o vídeo aqui, esse é um detalhe muito importante. Esse é um aplicador que vai junto com a bisnaga e você precisa, ele é de rosca, você precisa rosquear ele até o final para garantir que vai completar 1 grama de pasta, tá? Ou 2 gramas, ou 3 gramas, etc. Mas você precisa acoplar ele, rosquear ele até o final. A gente já recebeu alguns relatos de a pessoa que só encaixou, quando ela aperta a bisnaga, voa ativo para tudo quanto é que é lado. Então acaba perdendo fármaco com isso, tá? É importante fazer isso para a segurança do animal também. Receber a dose exata. Bom, como vocês perceberam, tanto a pastoral como as caudas e os molhos, eles podem ser oferecidos diretamente na boca do animal, pode se botar na patinha do gato, por exemplo, para ele lamber, pode colocar diretamente na ração. Fica a critério de cada um o que é mais fácil do animal comer, né? Cada animal é de um jeito. Bom, com relação aos flavorizantes. Os flavorizantes da DrogaVet são para uso exclusivamente veterinário, tá? Nós compramos os flavorizantes de uma empresa que só faz flavorizantes para uso veterinário. Nós não usamos nada diferente para favorizar os nossos ativos que não seja específico para animal, tá? Com isso, eles são isentos de sal, açúcar, pimenta, gordura, proteína e atende à necessidade de qualquer paciente, independente de qual a enfermidade dele, tá? Eu botei aí só os principais, os que mais saem, na verdade. Então, você vai ver que tem banana, morango e framboesa. E sim, a gente tem flavorizante de chocolate. Mas é óbvio que não tem chocolate nenhum ali, nesse favorizante. Tá? Apenas o cheirinho para o animal identificar, porque eles veem, a gente comendo, eles pedem. Então, a gente fez sabor chocolate. Assim como a gente tem pão de queijo, que a gente sabe que tem animal que todo dia de manhã come pãozinho de queijo, sabor pão. Então, a gente tem um flavorizante sabor pão. A gente tem flavorizante de brie com damasco. Ah, Ricardo, mas animal não toma, não come brie com damasco. Ok, mas é mais um sabor diferente para ele experimentar. Tem animais que fazem medicamento de uso contínuo durante anos. Você vai mudando, vai trazendo opções diferentes para ele, vai estimulando de forma diferente ele. Bacon, carne, frango, peixe, são apenas sugestões. A gente tem picanha. Ah, mas é diferente? É diferente, é um atrativo maior que a gente dá para esses animais. Bom, fármacos farmacêuticos de uso tópico. Diferente das formas farmacêuticas de uso oral, que eu disse que a anamnese é fundamental na decisão, as formas farmacêuticas de uso tópico
não é muitas vezes o tutor que influencia nessa prescrição, é a lesão. Quem vai definir qual o tipo de forma é a lesão. Como é que é essa lesão? É uma lesão circular com borros avermelhados e úmida. Então, você precisa fazer uma forma farmacêutica que atenda essa lesão. A lesão é só na cauda, a lesão é no corpo inteiro, a lesão é no conduto, a lesão tem membrana íntegra, não tem membrana íntegra. Então, a gente precisa entender como é que é essa lesão, porque ela vai definir a forma farmacêutica. A gente faz shampoo para banhar o corpo inteiro, a gente faz condicionador, a gente tem uma formulação que não está aqui, que é o shampoo em pó, que é um diferencial com a Droga-Vet também. Ele é parecido com o talco, mas ele é um shampoo. Como é que funciona? Você molha o animal inteiro, passa esse talco no dorso do animal, faz a massagem, ele faz muito mais espuma, gasta muito menos água e tem uma ação bem mais eficaz. Com isso, a gente reduz a água do banho. É mais fácil, tá? Uma das peculiaridades do shampoo manipulado é que muitas vezes esse animal ele é medicado no banho tosa. Como é que funciona? Eles ligam para a Droga-Vet, pedem um shampoo, compram, levam para o banho tosa e falam para o banhista assim, ó, eu preciso que você dê banho nele com esse shampoo aqui que ele está em tratamento. Tá bom. Só que o banhista não é veterinário. Ele não sabe como é que ele tem que dar aquele banho. A maior instrução que ele recebe, ó, precisa ficar 10 minutos no corpo. Tá bom. Ele vai molhar o animal, vai pegar aquele shampoo e vai jogar no dorso inteiro assim, ó, até ele achar que tá bom. Quando ele achar que tá bom, ele para, massageia. Putz, mas esse shampoo aqui tá fazendo pouco espuma. Joga mais. O que ele tá fazendo ali? Desperdiçando ativo, tá? Muitas vezes, o que define se vai fazer mais ou menos espuma não é o ativo. Depende, se você botar muito ativo naquele shampoo, ele vai fazer menos espuma. Ele acaba virando quase um sabão. Então, depende. Se você quiser com muita espuma, você fala que a gente coloca um ativo específico para isso, mas o objetivo ali é o tratamento, tá? Então, você precisa orientar esse banhista que realmente o medicamento, o shampoo medicamentoso não faz muita espuma. Então, ele não precisa gastar tanto shampoo assim. Com o pó, ele gasta menos, tá? A gente tem creme, gel, pomada. Quem define se vai ser em creme, se vai ser em gel, se vai ser em pomada? A lesão. É uma lesão, a pele está assada, uma lesão bem superficial, pomada. Uma assadura, você vai usar pomada, igual bebê. Uma lesão mais profunda, já tem, já cometeu derme, epiderme, então você vai fazer um creme, você precisa de uma lesão mais funda, entendeu? É uma lesão de contusão, por exemplo, foi impacto, ele caiu, ele bateu na trave, aquele cavalo que bate na trave, ele caiu da escada, você pode fazer um gel, de repente fazer uma bandagem, tá? A gente ainda assim tem emulsão. O gel transdérmico, ele está aí nas formas farmacêuticas de uso tópico, porque o gel transdérmico a gente tem ativos com ação tópica e ativos com ação sistêmica. Mas se aplica o gel no pavilhão auricular, em 5 minutos ele absorve. É bem rápido. É como se ele tem a consistência de um protetor solar, tá? Lenço umedecido. O pessoal faz mais para as dobras. O bulldog inglês faz muito para aquelas dermatites de dobra. Pododermatite. O pessoal usa bastante também, tanto para limpeza quanto para tratamento. Tá? Eu gosto muito do mousse para isso, porque a pododermatite, o ideal é você secar e não umedecer. Então, o lenço umedecido funciona? Funciona. Só que depois você precisa secar a pata daquele animal. O mousse não, o mousse ele não umidifica a pata daquele animal. Então, fica melhor para o tratamento. Eu prefiro. Loção, a gente faz bastante também. O spot-on, geralmente é parasiticida, você aplica no dorso do animal. A gente faz bastante também. Spray e shampoo, que são os mais comuns. Tá? O shampoo, quando é para dar banho no animal inteiro, e o spray, quando é uma lesão mais focal, que você não quer banhar o animal inteiro, ou quer fazer um uso mais recorrente, 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia. O shampoo, às vezes, impossibilita um banho por dia, ou um banho a cada 2 dias. Você pode usar os dois também, tá? Pode fazer um banho semanal e aplicação diária do spray. Com isso, você reduz o período de tratamento. É bem interessante. Formas farmacêuticas para uso oftálmico. A gente tem colírio, gel, pomada e os strips, que são os testes. Uma coisa bem importante que eu quero deixar claro para vocês aqui é que a Droga-Vet possui uma farmácia específica para oftalmo e estéreo. Tá, pessoal? O que eu estou querendo dizer com isso?
a Drogavet produz os próprios colírios. Nós não terceirizamos nada, 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 nada. Outras farmácias fazem isso, tá? Eles compram de uma farmácia e revendem. A Drogavet não trabalha assim, a gente produz o nosso próprio medicamento e com isso a gente responde por tudo que a gente faz, tá? E a gente tem a segurança em cima de tudo que a gente faz. Então, todos os produtos oftálmicos são produzidos na nossa farmácia de oftalmos. A gente tem uma farmácia específica, de 3 andares, enorme, específica para fazer os injetáveis escolhidos. Então, tudo é produzido pela própria Drogavet, tá? Isso é feito em Curitiba, nessa farmácia, e as unidades vendem os colírios produzidos por Curitiba. E a pomada oftálmica que é feita aqui no Rio, mas muita coisa também vem de Curitiba. Os testes, aqui no Rio a gente trabalha com fluoresceína e Schirmer, tá? Mas tem Rosa Bengala, tem outros que Curitiba também produz. Aqui no Rio a gente trabalha só com esses dois e são líderes de venda aqui de oftalmo, os 2 testes, porque sai bastante, é bem legal. Essa fitinha é bem fácil de fazer chegar no diagnóstico, de até fazer a consulta, o clínico geral usa bastante também. Bom, vamos ao que interessa. Vamos falar um pouquinho da rotina clínica dos manipulados. Eu tenho mais de 1.000 ativos hoje no nosso portfólio, é muita coisa, com associações, com interações, sugestões de fórmula. Se eu fosse trazer aqui, ia ter pelo menos 5 horas de palestra e não é o objetivo. Então, o que eu fiz? Eu dei um resumo bem básico, bem superficial, do que o clínico geral pode fazer. Então, tem diversos ativos que o pessoal usa na rotina. Eu peguei alguns que saem mais na farmácia, alguns que a gente faz com mais frequência, e o que eu acho interessante de falar. Então, o primeiro para a clínica geral é o complexo anti-envelhecimento, né, que ele visa melhorar a qualidade de vida e o estado geral do animal como um todo. Ele bloqueia os processos catabólicos, ele melhora a pele, o pelo do animal, auxilia na proteção das articulações, ele retarda o desgaste natural e garante proteção renal, tanto a glomerular como a tubular, proteção de mucosa de bexiga, minimiza a recorrência de cistite, melhora como um todo a qualidade da visão dos animais, disfunção cognitiva ele retarda bastante também, então ele auxilia no melhor envelhecimento, ele retarda o envelhecimento, tá? Com isso a gente tem os ômegas, né, que tem ação não só para pele e pelo, mas para visão também, para articulação. Ele faz essa lubrificação das articulações, tem ação fundamental, tanto em articulação quanto na lubrificação e na produção lacrimal, por exemplo. Então, ele ajuda, que geralmente a cegueira é uma doença que acomete muito os animais idosos e doenças articulares também. Bom, glucosamina, condroitina e as vitaminas e minerais, isso também é comum para todos os suplementos que a gente faz, tá? É importante. E a coenzima Q10, que é um importante oxidante que a gente faz também, que serve para estimulante do sistema imunológico. É bem interessante, uma formulação que a gente faz com muita frequência e pode ser feito tanto para cão quanto para gato, pessoal. Isso que é interessante, tá? Essa dosagem para animais até 10 quilos, de 10 a 25 e acima de 25. E aí embaixo vocês podem ver as formas farmacêuticas que a gente consegue fazer. Biscoito, pasta, suspensão, xarope, pode colocar sabor, pode ser sabor doce, pode ser sabor salgado, tá? É uma formulação que é um complexo que a gente faz a gente indica a partir dos 5 anos de idade do animal. Pode ser uso contínuo, não tem problema. Bom, dermato. Não teria como eu falar de dermato sem falar de atopia, né, pessoal? Hoje eu acho que, sei lá, a maior parte dos atendimentos de dermato são de atopia. Ou só atopia, ou doenças que desencadearam atopia. Então, é muito presente na rotina dos dermatologistas, que são esses cães que têm sensibilidade a alguns alérgenos que existem no meio ambiente, tá? Então, essa reação, ela causa muita coceira, ela causa muita irritação, prurido, descamação da pele, fica vermelha, fica inflamada, fica com lesão, machuca, dói, e a principal queixa clínica é essa, tá? Muitas vezes o pelo cai, tem alopecia, desenvolve motite de repetição,
Você fica tratando de 3 em 3 meses ele volta. E muitas vezes essa lesão tem bactéria e fungo. Ou bactéria ou fungo, e muitas vezes tem os dois. Tá? E a principal, conversei já com diversos dermatologistas, já assisti diversas palestras sobre atopia, e sempre todo mundo frisa que a principal arma para tratamento de atopia é a hidratação. Hidratação, hidratação, hidratação. Você precisa reestruturar a barreira cutânea, tá? O animal fica com aquela pele com a barreira quebradiça. Então, a primeira coisa que você fazer é fazer essa reestruturação. Como que a gente faz isso? Eu bolei essa formulação junto com a Flávia Claire, que é uma dermato bem conhecida aqui do Rio, e ela usa bastante, tem um excelente resultado, que é o Drielina 2%. O Drielina, ele é um anti-inflamatório que tem ação equivalente à hidrocortisona, que é um corticoide, porém ele não é um corticoide, tá? E o diferencial do Drielina é que ele não tem praticamente efeito colateral, que um corticoide tem, mas ele alivia as irritações cutâneas até 70% nas primeiras 72 horas. O que eu estou querendo dizer com isso? Nos primeiros 3 dias de tratamento, esse animal vai parar de coçar. Ou vai diminuir muito a coceira, que é a principal queixa clínica na atopia. O tutor leva lá por causa da lesão? Leva. Mas ele se incomoda em ver o animal se coçando tanto. Então, o Drielina reduz muito essa coceira. Tá? Chitosan, essa formulação tópica, ele se agrega à molécula dos ativos da fórmula e faz uma liberação prolongada desse fármaco. O que eu tenho de vantagem com isso? Ele não tem ação terapêutica nenhuma, ele só tem essa ação física de liberar os ativos da fórmula mais lentamente. Com isso, eu prolongo o período do tratamento. Então, muitas vezes, um spray siliconado que eu ia fazer borrifar 2 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, você pode borrifar só 2 vezes por causa da Chitosan. Pode borrifar uma vez só. Se for em shampoo, um animal que precisaria tomar 2, 3 banhos semanais, se você coloca o Chitosan, você consegue reduzir para 1 banho semanal. Tá? Ele mantém durante a semana inteira a liberação desses fármacos. Clindamicina, ela colocou porque é um antibiótico, bem interessante também, geralmente tem bactéria junto. O Hidroviton, que é um potente hidratante que a gente trabalha para fazer a hidratação e reestruturação dessas camadas da pele. Então, essa formulação bem completa e funciona bastante nos casos de atopia. Oftalmo. Carro-chefe do oftalmo hoje, na rotina clínica, SCS, ceratoconsjuntivite seca, olho seco, é muito comum, que nada mais é do que uma deficiência quantitativa e qualitativa na produção do filme pré-lacrimal, na lágrima, tá? Então, é um ressecamento dessa córnea e inflamação, e com isso irrita muito o animal. Quando o animal se irrita, ele coça. Quando ele coça, ele taca a unha no olho, causa úlcera, pode levar até cegueira. Então, incomoda muito, pessoal. Dói muito, irrita muito. Você precisa fazer a lágrima artificial. Você precisa lubrificar o olho desse animal, tá? Então, nada mais é do que restabelecer a lubrificação desse animal. Para isso, a gente tem 3 drogas principais no mercado: ciclosporina, tacrolimus e o pimecrolimus. A ciclosporina é a que é mais feita, é feita há muito tempo. Eu gosto de falar que é a droga de ataque. Animal chegou, diagnosticou ceratoconsjuntivite seca, a primeira droga que você vai usar é a ciclosporina, tá? Se esse animal já faz ciclosporina há um tempo ou não respondeu bem a ciclosporina e continua incomodado, a gente usa o tacrolimus. Ele é até 10 vezes mais potente que a ciclosporina, tá? E tem uma lubrificação bem maior que a ciclosporina. Quando esse animal já faz tacrolimus e não está respondendo ainda, já tentou de tudo, aí você vai entrar com o microlimus, que ele é a droga mais nova que existe no mercado. A gente está fazendo microlimus há uns 6 meses e está tendo resultados maravilhosos. Animais que não faziam mais nada, que não tinham mais jeito, que já tinham desistido, voltaram e fizeram com microlimus e estão tendo uma resposta bem positiva. Bom, endócrino. Se eu fosse falar de cardio, de endócrino, de nutrição, eu ia perder aqui pelo menos umas 3 horas. Então, eu fiz um resumo bem sucinto, bem superficial, porque eu acredito que, geralmente, quem prescreve essas drogas são os endocrinologistas, e não tanto os clínicos gerais. Mas as principais 3 doenças que mais acometem no endócrino na rotina clínica é Cushing, que é o aumento do cortisol das glândulas adrenais, é muito comum, é uma das mais comuns. E a gente tem o Trulostane, a gente faz muito Trulostane, e o Trulostane é uma droga bem fácil de manipular.
Dá para ser feito em biscoito, dá para ser feito em cápsula, dá para ser feito em pasta. Eu gosto muito em cápsula. E a dose é de 0,5 a 2,5 miligramas quilo BID. Existem alguns outros protocolos, mas o protocolo que eu vejo que a gente mais usa, que a gente mais faz, é esse de 0,5 a 2,5. Tá? Hipotireoidismo também é muito comum, que é uma produção ineficiente dos hormônios tireoidianos pela glândula. Então, a gente precisa fazer a administração de hormônio sintético, que é a levotiroxina, que é o T4, o isômero do T4 livre que a gente faz, e a dose que a gente usa é de 15 a 22 microgramas por quilo. Tá? É um sal, a gente usa com bastante frequência em biscoito, funciona muito bem, tanto biscoito quanto cápsula. O diferencial é que, como a dose é em microgramas, a gente consegue fazer em microcápsulas. Então, a cápsula é bem pequenininha, um pouquinho maior que um grão de arroz, assim, bem pequena, bem fácil de administrar. O hipertireoidismo, que já é a produção excessiva de e secreção de T3 e T4 da glândula. Então, você precisa reduzir isso e a gente usa o metimazol. Essa formulação é bem interessante do metimazol, que a gente consegue fazer em gel transdérmico. Então, os felinos aceitam bem melhor. 2,5 miligrama gato, a gente faz dentro do pavilhão auricular. Sugiro sempre alternar. Um dia um faz uma orelha, outro dia faz uma outra orelha, porque por mais que seja um creme, tem pó naquele creme, então você fricciona um pouquinho, passa, acaba irritando com o passar do tempo, mas alternando funciona super bem. Bom, cardio, como eu falei também, eu peguei as 3 principais doenças que a gente trabalha. Voltando aqui, endócrino, pessoal, só para lembrar que a gente faz esses ativos, mas a gente faz todas as outras drogas adjuvantes também. Bezafibrato, a genfibrosila, todos os fibratos a gente faz, tudo que vocês precisarem como adjuvantes ao tratamento, os ômegas também, a gente trabalha junto com esses ativos e muitas vezes até associa. Tá? Na cardio, a mesma coisa. Eu peguei essas 3 patologias que mais aparecem na rotina clínica: cardiomiopatia dilatada, que a gente faz o captopril, cardiomiopatia hipertrófica, diltiazem, a gente usa muito, e a ICC, que a gente faz muito com o Mobendan. E nunca é feito sozinho. Sempre tem que fazer um diurético, tem que fazer um antihipertensivo, um vasodilatador, às vezes um ômega é feito também com frequência. Então, a gente tem diversos ativos que podem ser adjuvantes ao tratamento e associados junto com esses ativos. Tá? Esses são os principais que a gente faz para cardio. Bom, falando um pouco, bem sucinto também, de ortomolecular, teve um boom, há uns 5 anos atrás, a terapia ortomolecular humana, e com isso os animais também herdaram essa, que eu acho excelente. A gente está muito focado agora também nos nutracêuticos, tem um boom no mercado, a gente está trabalhando com diversos nutracêuticos, e eles atuam muito bem, tanto para prevenção quanto para tratamento. Eu rezo todo dia para que os veterinários façam mais a medicina preventiva, que é excelente, tanto com relação à nutrição, quanto com relação à prevenção de câncer de pele, principalmente, uso de repelentes, uso de protetor solar. Então, tudo isso é muito importante. Essa formulação é uma das formulações que eu mais gosto para controle de peso, tá? Ela é um excelente adjuvante, por exemplo, os animais displásicos. Aquele labrador gordo displásico, que manca muito, tem problema de quadril, faz essa formulação, geralmente esse animal é obeso, faz essa formulação que você vai ter complexo B, zinco, que são excelentes vitaminas e minerais que a gente usa para suprir essa carência, que muitas vezes você mexe na dieta desse animal, se diminui o volume dessa dieta desse animal e ele fica morrendo de fome. Esse animal fica ávido, virando lixo. Então você precisa suprir com vitaminas e minerais. Tá, o chitosan, nessa fórmula, é diferente de uso tópico, ele tem uma ação de se agregar à molécula de gordura, e com isso não deixa ela fazer a segunda passagem, então ela é excretada nas fezes. Então, no início desse tratamento, é normal que essas fezes saiam mais esteatorreicas. Ela sai um pouco mais oleosa, sai um pouco mais gordurosa. Isso é o que a gente precisa, é o que a gente quer. Berinjela para controle de triglicerídeo e colesterol, né? A gente faz bastante também. Geralmente, os animais obesos têm triglicerídeo e colesterol aumentados. E o selênio e o sulfato ferroso também, para suprir essa carência de vitaminas e minerais que a gente estava falando.
No caso do gomaguar, a gente coloca dessa forma. O gomaguar, ele é um pó que vai dentro dessa cápsula, só pode ser feito em cápsula, essa formulação, tá, pessoal? E esse pó, quando ele abre no estômago, ele tem o poder de aglutinar o suco gástrico até 10 vezes o peso molecular dele. Com isso, ele incha. Então, ele dá a sensação de saciedade nesses animais. Então, um animal que está com volume reduzido nessa alimentação, está com uma dieta específica, a gente não está falando de valor calórico, não, está falando nutricional, não, pessoal. Só do volume. Muitas vezes o volume também é reduzido. E isso o animal fica com fome. Então, você administrando essas cápsulas 20 minutos antes da refeição, ele tem essa sensação de saciedade. Então, ele precisa de um volume menor de comida. E como esse volume menor tem o valor calórico, o valor nutricional que ele precisa, ele vai emagrecer. Tá? Os calmantes que a gente faz com mais frequência, valeriana, passiflora e triptofano, é o que eu mais gosto, é o mais comum. Tá? Pode ser feito de uso contínuo, mas eu tiraria o triptofano. Não gosto do triptofano de uso contínuo, não. Eu gosto que você faz ele por um mês. Se esse animal precisar, você continua com a valeriana e a passiflora por um tempo maior. A gente tem alguns antidepressivos e ansiolíticos de uso controlado, mas eu botei aqui, mais usados na rotina clínica, são esses 3 ativos como calmante. Bom, ainda como ortomolecular, como eu falei, os complexos polivitamínicos para cães e para gatos, vocês não precisam decorar tudo que tem nessa formulação, pode simplesmente colocar complexo polivitamínico para cães, animal de 25 quilos. A gente vai fazer a dosagem específica, calculando cada um das vitaminas e minerais para aquele peso. Então, você pode só escrever complexo polivitamínico e o peso do animal, tanto para cão quanto para gato. E para gato a gente colocou taurina também. Pode ser feito, inclusive, para filhotes, tá, pessoal? A dose, metade da dose dos filhotes. Bom, estava falando de medicina preventiva, botei 3 exemplos de coisas que a gente precisa colocar como rotina no nosso atendimento clínico. Espumoral, eu gosto bastante, que ela tem ação anestésica, antisséptica, anti-inflamatória. Eu gosto muito de indicar após a limpeza de tártaro ou substituindo a escovação. Essa espuma ela tem ação antibacteriana, é muito importante, e ela reduz a produção de placa. Então, é bem interessante fazer isso. E nos momentos de extração também. Precisou fazer uma extração de algum dente, usa essa formulação que funciona muito bem, além de melhorar o hálito do animal, porque tem mentol e xilitol. Então, já mata 2 coelhos com uma cajadada só. Bom, os repelentes que a gente trabalha, parasiticida que a gente faz com mais frequência, fipronil ou nitempiranilfenoron, para pulga, mas eu coloquei nessa formulação o spot-on de fipronil, a 10%, que você pode fazer direto no dorso do animal, ou ele tópico, tá? Geralmente o tópico é muito mais barato que existe no mercado e geralmente o pessoal que faz uma bomba grande, então você aplica melhor no dorso do animal inteiro. A quantidade que você define, se quer fazer 500 ml, 200 ml, 1 litro, fica a critério do plantel que vocês têm. Citronela eu gosto de fazer tanto no animal quanto no ambiente, tá? Para prevenção de mosquito. A gente está com diversos casos de leishmaniose aqui no Rio, então é importante fazer essa prevenção. E o IR3535, que a gente trouxe da linha humana, que é excelente, super seguro, os humanos usam em bebê, então vocês podem usar em filhote, pode usar na matriz, pode usar durante a amamentação, não tem problema nenhum, é muito seguro. E você pode fazer em lenço umedecido, você pode passar no filhote, pode passar na mãe. E é legal que essa formulação, a 10%, protege por 8 horas. Então você faz 2 vezes ao dia, antes de trabalhar, antes de dormir, esse animal está protegido praticamente o dia todo. Tá? E o protetor solar que a gente faz com o FPS 30, a Drogavet está com uma novidade, uma exclusividade, na verdade, que a gente está fazendo agora os bastões, e o protetor solar em bastão é excelente, ele parece uma cola Prit, daquela de bastão, você passa no focinho do animal, passa na ponta da orelha, passa na pata, passa onde você quiser, é muito fácil de administrar, e os animais aceitam bem melhor do que o creme que fica aqui. Animais silvestres, eu coloquei só para deixar claro que a gente também trabalha com os animais silvestres, não são só os pets convencionais, a gente favoriza também, como para os pets convencionais, gota para ave, por exemplo, papagaio, canário, periquito, a gente faz em vegetal e eles respondem super bem. É muito mais eficaz do que você diluir o fármaco na água e meio que de forma empírica tem que calcular a quantidade de água que ele bebe
num dia para ver, separar esse animal, botar um bebedouro específico. Você faz direto na boca dele, a gotinha flavorizada, eles adoram. Bom, os biscoitos para os roedores, também, base de fibras, a gente faz bastante frequência. Coelho, porquinho da Índia, hamsters, chinchilas, tem para todos, além dos répteis também, os cágados e os jabutis. O legal é que a gente pode fazer com a ração deles. A gente pega a ração deles na casa do tutor, leva para a farmácia, coloca o ativo e faz o biscoitinho com a ração deles. Isso é um diferencial também que a gente trabalha. Bom, pessoal, sugiro que vocês baixem o nosso aplicativo, tem tanto para iOS quanto para Android. Tá? Nesse aplicativo tem o guia de ativos, que é o nosso guru, né? A nossa consulta, o nosso GTV de bolso. Então, ali tem todas as formulações que a gente tem, todos os ativos que a gente trabalha, todos os palatabilizantes, todas as dosagens, mecanismo de ação, tudo que a gente trabalha tem nesse aplicativo, tem nesse guia de ativo. Tá? Ele é para uso exclusivo veterinário, então é muito mais fácil e seguro para os prescritores terem acesso. Sugiro que vocês baixem aí, porque é muito fácil. Tem uma lupinha nele que você bota o nome da doença, ele é muito parecido com o VetSmart, que eu também gosto e uso bastante. Você bota lá, sinomose, aparece a formulação que a gente tem para sinomose, os ativos que a gente tem para sinomose. É bem legal, é bem didático. Bom, coloquei os contatos da DrogaVet aqui da Barra da Tijuca, tá? Nosso horário de funcionamento é de 8 às 18, no sábado de 8 a meio-dia. Nosso telefone é o 3298-1670, nosso WhatsApp 98072-4752. Esse é o e-mail para pedidos, tá, pessoal? Vocês podem entrar em contato com eles e fazer os pedidos direto por e-mail também. E eu vou botar aqui atrás o meu contato, tá? Meu nome é Ricardo Rodrigues, meu e-mail é ricardo@drogavet.com, esse é meu celular, pode me ligar à vontade, pode mandar WhatsApp à vontade. E o meu Instagram, tá? Ricardo Rodrigues Vet. Se puder me seguir lá, eu boto várias dicas também sobre manipulação. Tem o @drogavetrj também, que é o Instagram da DrogaVet aqui do Rio, que a gente coloca também algumas palestras lá, alguns estudos que a gente faz. Então, se vocês puderem seguir os dois Instagrams aí, eu agradeço. Vou deixar esse finalzinho agora para as perguntas e, desde já, agradecer o convite do pessoal da Canel, o pessoal da Santa Úrsula, e, mais uma vez, me colocar à disposição para o que vocês precisarem. Agradeço, Ricardo, pela palestra. Foi também, assim, muito esclarecedora. Vamos abrir agora para as perguntas. O pessoal que tiver sem microfone pode fazer pelo chat, que eu ou o Thiago, a gente faz a transposição. Eu já vou começar com uma pergunta. Bem, meu cachorro é paciente da DrogaVet, né? A gente usa a medicação da DrogaVet com ele. Você falou da receita a cada 1 ano. Já me foi falado até por outros farmacêuticos que o ideal seria a cada 6 meses. Né? E aí, nessa dúvida, é a cada 6 meses, a cada 1 ano? Ele, inclusive, ele está para ir na consulta porque ele é cardiopata. Né? Ele toma uma medicação constante, diária, pro resto da vida. Ele é um West bem velhinho. A gente não sabe, na verdade, a idade dele porque ele é adotado. E o que você recomenda? A cada 1 ano mesmo? Não, excelente sua pergunta. Por lei, uso contínuo a gente pode fazer a cada ano, não tem problema nenhum. Só que eu gosto quando o tutor tem essa preocupação que você tem, tá? Porque a sua preocupação não é com relação à validade da receita somente, e sim o prazo que você vai precisar voltar nessa consulta. Esse é o ponto principal, tá? Se o seu cardiologista falar assim, cara, eu tenho certeza que você não precisa voltar aqui, vamos fazer manutenção a cada ano, não tem problema nenhum. Essa receita vai ter a validade de 1 ano. Então, 1 vez por ano você vai voltar. Se ele achar que você não precisa voltar nunca mais, o que eu acho difícil, pelo conhecer alguns cardiologistas aqui, a grande maioria eu conheço, ninguém trabalha assim, ele vai pedir sempre uma manutenção. E assim como é importante a manutenção da consulta, é importante a manutenção da receita. Tá? Então, a gente pede que seja feita essa manutenção, e é uma manutenção que ele não precisa fazer uma receita nova. Ele pode só autorizar, autoriza a repetição por mais 1 ano. Isso já é uma receita dele, entendeu?
Entendi. Não, tranquilo. É porque, assim, realmente, como eu estava falando, como ele é adotado, né, ele foi resgatado, a gente não sabe a idade real dele. A gente acredita que pelo histórico dele, pelo tempo que ele está com a gente, pela dentição, ele tem em torno de 12 anos, Uhum. de 11 a 12 anos. Então, assim, a gente descobriu que ele é cardiopata esse ano e a gente tem uma preocupação muito grande com ele. Né? E mesmo, assim, até a questão dele fazer medicação manipulada, porque a gente tem a preocupação de peso, de controlar peso dele, né? E isso, na clínica que eu faço estágio, eu vejo que muitos tutores não têm essa preocupação da questão de dosagem e peso, principalmente para animais que fazem uso de medicação contínua. Não, é importantíssimo, é importantíssimo. Mesmo porque essa é a importância de manutenção da consulta. Porque o veterinário só olhando esse animal uma vez por ano, foi o que você falou, se esse proprietário, se esse tutor não tiver a preocupação de manter o peso desse animal, ele pode engordar 5 quilos e com isso vai mudar a dose. Sim. Ricardo, eu vou pedir para você parar a apresentação, porque aí você fica na tela principal. Fica aparecendo para gente. Isso. Foi. Vamos lá, pessoal. Quem tiver pergunta pode abrir o microfone, pode fazer a pergunta, ou então pergunte pelo chat. Bom dia. Bom dia, Aline, tudo bem? Tudo. Então, o meu cachorro, ele tem alergia atópica. Sendo que eu já entrei com ele com um medicamento chamado Apoquel. Só que eu não gosto de emendar esse medicamento. Então, eu dou uma pausa entre uma caixa e outra. Durante essa pausa, eu reparo que a alergia dele retorna com muito mais força, vamos dizer assim. E aí eu não sei se é porque tá mais forte ou se ele tá com mais sensibilidade. Bom, vamos lá, Aline. Esse é um medicamento comercial, né? O Apoquel é o comercial. A gente manipula também o oclacitinib e eu vou te dizer pela experiência que eu tenho do manipulado. Eu não tenho experiência com o Apoquel, mas realmente a gente tem esse relato de quando o pessoal faz o oclacitinib por muito tempo e nesses intervalos a crise volta e eu acho que não é que volta mais forte. Eu acho que ela simplesmente volta como era antes, mas como o animal teve a melhora com o oclacitinib, você acha que ela voltou mais forte. A minha sugestão é os adjuvantes, sempre. O que você pode fazer além do oclacitinib para melhorar a pele desse animal, por exemplo? Então, o que você pode fazer além do oclacitinib para melhorar o pelo desse animal? Dieta é muito bom, nutracêutico é excelente, tá? Eu já peguei alguns casos de animais aqui conosco fazendo uso de nutracêuticos e ômegas e reduziu a dose do oclacitinib. O próprio dermatologista reduziu a dose ou aumentou os intervalos, tá? Usa apenas na crise. Então, você precisa avaliar com o seu dermato se, de repente, a opção dele é substituir ou aumentar esses intervalos, tá? Mas eu voto sempre no uso de medicamentos adjuvantes junto ao tratamento alopático. Então, eu uso muito alguns fitoterápicos, alopáticos. Eu gosto sempre de trazer coisas para manipulação que não existe no comercial. Então, dificilmente eu indico fazer o oclacitinib puro. Sempre indico fazer algumas outras formulações junto com ele. Até para dar esse suporte depois que termina o tratamento. Então você acha interessante cortar esse medicamento, Apoquel, e fazer o manipulado, igual estava lá no... Não posso te falar isso, não posso, pelo amor de Deus, não me comprometo. Não, eu vou ver como dermatologista. Exatamente, conversa com ela. É o mesmo ativo, é o oclacitinib, tá? A diferença é que essa é uma orientação do seu clínico. A gente faz sim o oclacitinib manipulado, mas eu preciso ter esse cuidado de que essa orientação venha dele. Você pode sim, eu não sei quem é o seu dermatologista, mas você pode falar assim, olha, assisti uma palestra do Ricardo, da Dragavet, e ele falou que muitas vezes alguns dermatologistas prescrevem o oclacitinib junto com alguns nutracêuticos, alguns ômegas. O que você pensa sobre isso? Você acha que pode ajudar no caso do meu animal?
ver o que ele tem para te falar. Com certeza ele vai ter mais conhecimento técnico de dermato do que eu. Tá ok, muito obrigada. Nada. A Fabiana perguntou aí, os medicamentos manipulados, além de possibilitar ao médico veterinário prescrever a dose exata do animal, otimiza... Ah, não, não é uma pergunta, é uma constatação. Otimiza a administração do mesmo. Ótima explanação. Exatamente. Eu acho que o diferencial é isso, cara. É um tratamento 100% personalizado. Então, a gente faz exatamente o que aquele indivíduo precisa, o que aquele animal precisa, independente de qual é a peculiaridade ou a particularidade do tratamento dele. Vamos lá, pessoal. Mais alguém com dúvida? Quer alguma pergunta? De qualquer forma, os meus contatos estão aí, isso acontece com frequência. Depois que acaba a palestra, o pessoal vem em inbox e me pergunta. Pode ficar à vontade, tá, pessoal? Pode me chamar no Instagram, pode me chamar no WhatsApp, quem anotou meu telefone, eu posso botar de novo aqui. A gente trabalha 24 horas, 365 dias por ano. Alguém vai falar alguma coisa? Não. Se alguém tivesse aberto o microfone. A Conceição está falando, tudo que é personalizado e direcionado com cuidado. Tudo que é personalizado e direcionado com cuidado para aquele animal. Exato. A gente tem uma cesta da Tudo de Vet, da Droga Vet para sortear também, né? Tem. Isso que eu queria falar. Na verdade, a gente não montou uma cesta para sorteio. Eu ofereci uma cesta de sorteio e depois que a pessoa for sorteada, eu preciso que ela entre em contato comigo, que eu quero fazer uma cesta personalizada para ela. Então, eu quero saber o que o animal dela tem, como é que é o animal dela, para fazer uma coisa específica para ela. Tá, ok. Aí a gente faz o seguinte, eu vou fazer o sorteio. Você estava já online na hora que a gente fez o primeiro sorteio. A gente vai fazendo o mesmo esquema, e aí eu peço... vou fazer o seguinte, que a pessoa que for sorteada, a gente põe vocês em contato. Perfeito. Você tem meu WhatsApp, pode passar meu WhatsApp para ela, que depois eu pego o endereço tudo certinho e a gente manda uma cesta personalizada lá para ela. Tá, ok. Vamos lá, vou colocar aí o sorteador. Vamos fazendo o mesmo esquema, sortear 4 números. E aí a gente faz... ver quem é que está online e a pessoa contemplada. Se meu computador resolver funcionar, porque ele resolveu travar agora. Suspense, está fazendo suspense. Está fazendo suspense. Número 26. Vamos ver se o 26 está online. Não está online o 26. Vamos para o segundo. 23. A pessoa está online. Deixa eu apresentar a planilha para vocês verem quem é o sorteado. Que é o número 23, é o Francisco Júnior. Está online aí. Francisco, parabéns. Aí depois, Francisco, eu te passo o contato do Ricardo e aí vocês veem a cesta para você. Maravilha, pessoal. Muito obrigado. Ricardo, mais uma vez, obrigado. Agradeço em nome do Centro Acadêmico Nairo Eugênia Lobo, agradeço em nome da faculdade e em nome do curso de Medicina Veterinária da Santa Úrsula, né, em nome dos participantes do Centro Acadêmico, também pela sua disponibilidade de estar aí um sábado de manhã dando essa palestra para a gente, que foi muito esclarecedora. Né? Te convido também a voltar na parte da tarde. Na parte da tarde a gente vai ter, a partir da 1h30,
né, a palestra com Pedro, com Sérgio Lobato, que é uma pessoa que é mega conhecida no meio veterinário, né? Tem a Simone também, que vai falar sobre síndrome de Pandora em felinos, né?